pessoal, então estamos aí para mais uma aula de iniciação científica ou análise e experimentação, falando de experimentos. E vocês já viram que, através da pesquisa, você consegue iniciar seu projeto. Porém, você tem que analisar o seguinte: de onde eu vou tirar esses dados? Às vezes você já pesquisa, que foi falar lá na aula 1, nós falamos, você já é um pesquisador. Você só não sabe disso, você ainda não começou a organizar esses dados ou perceber, por exemplo, que você já tem dados suficientes até para escrever um artigo e ajudar outras pessoas. Nós demos exemplos aí na culinária, na agricultura, na pecuária, na piscicultura, ou, por exemplo, você já tem uma noção de tipos de solo. Aí você vai dizer, olha, para plantar tal coisa lá no jardim, esse tipo de solo, usando esse tipo de adubo, ou usando o caroço do açaí, você vai ter uma planta muito mais bonita, certo? Trabalhar as raízes, então é isso que a gente vai fazer. Vamos lá? Começando aí? Bom, a nossa aula, como já foi falado, né, a nossa eletiva, né, Análise e Experimentação Científica, aula 9, o que ela trata? Ela trata isso aqui, ó, o que são dados, tipos de dados e o questionário que você vai utilizar exatamente para trabalhar isso. As habilidades, né, levantar e testar, olha só, levantar e testar hipótese sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza que eu acabei de falar, e processos tecnológicos também. Olha aí, ó, você que trabalha com celular, computador, programas, você também pode escrever algo, ajudar outras pessoas, ou já faz, né, no YouTube, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens adequadas à investigação científica. Selecionar e sistematizar, ó, não é qualquer dado que você vai pegar, são aqueles que realmente vão dar resultado na conclusão do seu trabalho. Sistematizar, fazer tudo certinho, organizado, com base em estudos e pesquisas que o professor Silvio já falou, bibliográfica, exploratória, de campo, experimental, né? Em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza ou, né, de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionar-se mediante a argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias, né, que nós vamos falar aqui, além de mídias, ou como você vai, apresentar esses dados. Então, olha só, o que são dados? O que é isso? Dados é um conjunto de informações que reunimos, né, a partir da nossa pesquisa, que nós vamos fazer aqui, né, por meio de registros, observações. O que é registro? Você pode pegar o questionário que nós vamos falar aqui, você pode tirar foto, você pode fazer vídeo, você pode fazer entrevista, ou experimentos. Podem consistir em números, imagens e palavras, olha só. Então, aí são os dados. Mas de que forma nós vamos representar? Você representa de várias formas. Você representa num diagrama, você representa num gráfico. Então, aqui, ó, você vê que tem uma torre, você vai colocar aí uma ordem de importância, ou em conjunto, né, saber o que está em mais de um conjunto, o que pertence a mais de um conjunto. Então, são representações e tem que ter essas imagens mostrando gráfico, tabela e tudo isso organizando seus dados. Então, qual é o objetivo da coleta de dados? Então, quando você pensa assim, pessoal, dá uma olhadinha aqui, toda vez que você fala assim, coleta de dados, você está fazendo o quê? Você tem que pensar no seguinte, para cá, ó, você vai pegar e apresentar, aí você tem um gráfico. Esse gráfico, por exemplo, ele vai mostrar a sua pesquisa. Como evoluiu, por exemplo, você vai fazer durante o ano inteiro, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Aí você vai acompanhar a evolução de uma determinada pesquisa que você está fazendo. Mês a mês você vê que dá um aumentado, uma diminuída, um aumentado, uma diminuída. Se for através de algum experimento, você vai ter que analisar a temperatura ambiente, a oscilação do clima,
quanto está chovendo mais, a umidade, a qualidade do solo, se está mais seco, se está mais isso. Então, tudo isso você vai coletando. Qual é a parte boa? Fazer organizado. Você não pode fazer de qualquer jeito. Aí você pega todos aqueles os seus dados e você vai compilar ele em algum local que vai te mostrar através de um gráfico. Por que é importante? Na hora que você vê lá no telejornal, pesquisas e tudo mais, você olhar, de mês a mês aumentou, diminuiu, aumentou. Então você entende os dados que estão ali. Vai ter até alguns exemplos aqui, certo? Vamos lá, continuando? Então esses gráficos aí servem para isso. Coletamos dados para obter as informações que nos ajudarão a responder as perguntas e atingir os objetivos de estudo. Então, quando você fala de... Pessoal, olha aqui, ó, quando você fala as perguntas que você faz, todo o trabalho, TCC, dissertação, artigo, um trabalho que você vai fazer na escola, você inicia com um questionamento. Uma situação, problema. Não é que você vai criar problema, você vai pensar numa situação em que você pode contribuir para a melhoria ou para a resolução daquela situação. Então, nós chamamos de situação-problema. Então, você pensa assim, nossa, isso acontece. Se eu fizer isso, será que vai ajudar? Você testa. Desse jeito não deu certo, porque gerou outros problemas. Isso aqui não dá. Você vai para outro. Aí você vai testando. Então, quando você disser, olha, isso aqui é a solução para isso, as pessoas vão dizer, mas como é que você sabe? Aí vai ter sua pesquisa. Olha, foi testado assim, 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 não deu certo por isso, isso, isso. E gerou outros problemas. Então, é que tá. Você começa a apresentar para as pessoas o que dá certo e o que dá errado. Como o Silvio falou, às vezes até uma situação que deu errado te ajuda a entender melhor e chegar na solução, certo? Às vezes um tropeço, não por querer, te ajuda a resolver o problema. Vamos lá, continuando? Bom, com os dados conseguimos analisar e estudar melhor nosso objetivo de pesquisa. Ó. Analisar. O que é analisar? Após você ter os dados, você não vai jogar ele de qualquer jeito. Tá aqui meu resultado. Então pensa assim, ó, pessoal, eu tenho os dados. Tá aqui, gente, meus dados são esses. Mas como assim? Que dados? Como você tirou? Aí ninguém vai entender. Aí você vai analisar, você vai organizar, você vai escrever e você vai concluir algo. Aí você vai fazer o quê? Expor. Aí a pessoa vai ver seus dados todos analisados, entendeu? Então é você que faz a análise dos seus dados. Aí outra pessoa pode pegar seu trabalho, fazer uma análise do seu trabalho e pegar outros dados que ele acrescenta e fazer outro trabalho. E assim continua, certo? Vamos lá? Então aí, ó, analisar é necessário, não é só ter os dados. O seu trabalho não é só pesquisar. Cume, 1993, aconselha que qualquer coleta de dados tem o seu propósito e deve ser seguida por ações. Bom, existe quantos tipos? Como é que é assim? Dados é o quê? Existem duas formas, qualitativa. O que é qualitativa? São aqueles que representam uma característica, não é numericamente, é característica a qual não são atribuídos valores numéricos. Você vai fazer uma contagem, você vai, mas não é de um número. Ou seja, não podemos medir, no caso, né, um dado qualitativo. Você pode só dizer que tem muitos. Por exemplo, cor dos olhos de um menino, cor dos olhos, né? Cor dos olhos de meninos e meninas de uma escola. Nacionalidade, olha só, dos estudantes de escolas públicas e particulares. Cor de flores exposta ao sol e à sombra. Então, olha só, pessoal, um exemplo aqui, por exemplo, em Rondônia, nós tivemos aqui a migração, né? O que aconteceu? Vieram pessoas haitianos, vieram venezuelanos, tem pessoas de outros estados. Então, você percebe que aqui há uma mistura de raça muito grande. Existe o quê? Quilombola, existe a parte dos indígenas. Então, nós temos aqui uma fonte de pesquisa, né? Você pode pesquisar muito sobre a mediação, que atende praticamente todo esse público. Aí, então, você fala, eu quero falar sobre etnias.
Você não vai falar de uma, você vai falar de várias. Existem várias etnias, vários dialetos, né, diferentes. Ou, por exemplo, você vai falar quantas línguas, por exemplo, a pessoa que veio de fora fala. Ah, ele fala 3 línguas, ele é bilíngue, né? Ou fala 3, 4 línguas, poliglota, aí vai embora. Você pode ter tudo isso, mas você não pode medir. Você pode dizer que existem, por exemplo, 50 alunos com olhos azuis, 100 alunos com os olhos verdes, por exemplo, para pesquisar algo sobre problemas de visão. Qual é a mais afetada? É aquele olho mais claro? O olho castanho ele tem menos problema com isso? A pele, por exemplo? Então isso aí é qualitativo, não é quantitativo, tá bom? Vamos lá, continuando. Dados quantitativos, aí muda um pouco, são aqueles aos quais podem ser associados valores numéricos, aí sim, ou seja, que podem ser medidos ou contados. Há ainda dois, no caso, né, tipos de quantitativos, contínuos e discretos. O que é contínuos? São resultados de uma medição, podendo assim assumir valores com casas decimais, número com vírgula, né? Por exemplo, altura ou peso dos alunos de uma escola. Isso é contínuo. Por exemplo, 1,62 metros, 1,69 metros. Aí você tem o quê? Números contínuos. Discretos são resultados de uma contagem assumindo, portanto, números inteiros. Exemplo, quantidade de peças fabricadas. Você não vai fabricar meia peça. A peça está com defeito. Ela é inteira ou não. Número de filhos. Você não tem meio filho. Tem que ter filhos inteiros, né? Quantidade de casas no bairro. Somatório de lançamentos de um dado. Então, você vai ter números inteiros todo o tempo. Então, essa é a parte interessante para observar, pessoal. Quando se fala aqui de contínuo, por exemplo, está falando aqui, ó, contínuo. Contínuo ele pode ter número com vírgula, depois você pode ter várias casas decimais. A parte de baixo não, são valores inteiros. Então você tem valor inteiro, você só pode colocar valores inteiros, tá bom? Vamos lá, continuando. Então acho que essa parte é bem tranquila. Mas cuidado, nem todo dado que se expressa em números é um dado quantitativo. Por exemplo, registrar números de telefone. São números, porém não é quantitativo. É o número, ele representa, né? Se você ligar, o número de uma pessoa. RG, por exemplo, ele identifica uma pessoa, mas ele é numérico, né? Número da casa e etc. Esses dados não são resultantes de uma contagem. Ele já é nem medição, você não mediu o número da casa. É o número da casa, representa, como se fosse o nome da pessoa, né? Portanto, não se caracterizam como quantitativos, tá? Conte 2007 aí a referência. Então, tomar cuidado. Pessoal, olha só, quando algo mostra o que é, não é que você mediu, como foi falado, você não pode medir o número da casa, mas você sabe que o número da casa é aquele. Então, não é numérico, você pode medir a altura, você pode medir peso, você pode medir volume. Você pode medir temperatura, certo? Então, você está fazendo uma medição. Aí é quantitativo, é um número. Só que quando você fala que é uma qualidade por quê? É o número da casa, é o nome da rua, o bairro que mora, entendeu? Você não vai medir isso, certo? Vamos lá, continuando. Além disso, podemos registrar dados qualitativos de maneira quantitativa. Por exemplo, se estamos anotando os sexos de um grupo de pessoas, podemos expressar masculino como 0 e feminino como 1. Isso não quer dizer que o sexo de uma pessoa é quantitativo, apenas muda o modo de lidarmos com os dados. Da mesma forma, podemos tratar dados quantitativos de maneira qualitativa. Por exemplo, se expressarmos as idades de um grupo de pessoas, um dado quantitativo contínuo, né, que não dá para você falar, 52 anos e meio, vai ter 52 anos e pronto. Em faixas etárias, né? Olha só, de 0 a 5, por exemplo, a vacina da polio, né? Tá tendo que vacinar as crianças, a minha filha já vacinou, é de 0 a 5 anos.
é uma faixa etária. 6 a 10 já é outra faixa etária. Passamos a tratar as idades como um dado qualitativo. E, pessoal, olha só, é interessante falar nisso, por exemplo, quando você joga num gráfico, às vezes você só pode colocar número. Então, quando você só coloca número, você está tratando um dado qualitativo como quantitativo, mas não é aquele número que vai representar, como foi falado, o sexo, né? Aí você vai ser o quê? Ou é masculino ou é sexo feminino. Pronto. É 0 e 1, você pode colocar numa tabela para poder fazer um registro. Mas isso não vai mudar ele de qualitativo para quantitativo. Você vai tratar de forma quantitativa, tá bom? Vamos lá, continuando. O questionário é muito importante. Questionários são instrumentos de coleta de dados. Esse aqui é o principal, que consiste em uma série de perguntas, por meio das quais as pessoas que estão sendo pesquisadas, entrevistadas, podem expor suas opiniões sobre o tópico do trabalho. E para que servem os questionários? Questionários são usados para otimizar a coleta de dados, né? Você vai ter uma organização, uma vez que podem ser aplicados a várias pessoas ao mesmo tempo. Além disso, os questionários garantem o anonimato, tá? Não pode colocar o nome da pessoa lá, daqueles que estão respondendo as perguntas, e também facilitam a análise de dados, uma vez que podem ser aplicados diferentes tipos de escalas de respostas. Então, olha só, quando fala disso, quais perguntas formular? Será que eu posso fazer qualquer pergunta? Então, pessoal, olha aqui para mim. Quando eu falo assim, formular, você pode fazer uma pergunta que ele tem aqui, escrever a resposta descritiva. Você pode fazer uma pergunta que ele tem aqui, marcar sim ou não, talvez. Ou, você concorda? Muito, pouco, mais ou menos. E, principalmente, não fazer pergunta que vai constranger a pessoa. Você tem que ter muito cuidado com o tipo de pergunta que você vai fazer. Porque você pode acabar constrangindo, deixando a pessoa triste ali por algo que você não deveria estar perguntando. Então, tem que perguntar coisas que não sejam tão... Se for pessoal, tomar muito cuidado. E se for coletivo, colocar uma coisa que não vá dar discussão séria. Você tem que saber como perguntar, tá? Então, tomar muito cuidado com as perguntas, tá bom? Então, olha só. Olha aí, ó. Vamos lá? Continuando, questionários são usados para otimizar a coleta de dados, uma vez que podem ser aplicados a várias pessoas ao mesmo tempo. Além disso, os questionários garantem o anonimato daqueles que estão respondendo às perguntas e também facilitam a análise. Uma vez que aplicado, né, devemos sempre formular nossas perguntas com base em objetivos, ou seja, pensar em que tipo de resposta nós estamos querendo. Qual é o tipo de resposta que eu quero, né? Queremos obter das pessoas que respondem aos questionários. Podemos usar diversos tipos de pergunta. Aí sim, qual pergunta formular? O que eu quero dessa pessoa? Perguntas de sim ou não, ou verdadeiro e falso, como acabei de falar. Exemplo, você é um aluno da mediação tecnológica? Você vai dizer, né? Sim, participa. Respostas livres e abertas. Em que município você reside? Aí você vai ter que colocar. Cada um, nós estamos aí em todos os cantos de Rondônia, né? Então vai ter muito. Múltipla escolha. Qual a renda mensal da sua família? Aí sim, ó, é um salário mínimo, é de 1 a 3, é de 4 a 6. Ou, dá vontade de estar aqui, né? Mais de 11, mas isso aí é um sonho. Mas quem sabe você consiga ter essa renda. Então, tá vendo que existem vários tipos. Então, pessoal, olha só, quando for pedido para você fazer um questionário, não pergunte qual tipo de pergunta, é você que tem que analisar. Ah, eu vou fazer uma pesquisa sobre os alunos da escola, quantos alunos foram matriculados. Não, eu vou fazer uma pesquisa no meu bairro. Ah, eu vou fazer uma pesquisa lá na fazenda que eu moro. Você vai pesquisar, você vai pensar, nossa, eu vou fazer um questionário sobre esse assunto. Aí você vai pensar, o que eu posso perguntar? Aí você coloca lá. Ah, essa daqui eu acho que tem que ser objetiva. Ah, mas essa aqui ele tem que responder, ele tem que escrever. Então você tem que pensar, não pergunte o que você tem que fazer. Você tem que analisar que o que você quer, o que você deseja que a pessoa responda, não é o que você quer. É o que você espera que a pessoa responda, certo? Então vamos lá, continuando. Então olha só, você tem um questionário. Então agora vai fazer o quê? Você vai colocar a mão na massa. Como isso? Você vai, olha só,
faça você mesmo. Elaborar seu próprio questionário, aí você vai analisar. Você vai querer dados qualitativos ou quantitativos? Faça uma análise, você que vai fazer, então você tem que pensar. E faça uma pesquisa na sua escola ou na comunidade, onde você vive, sobre um assunto da sua preferência. Você pode fazer essa pesquisa pelo celular, através de um grupo social? Pode. Você pode fazer no Instagram? Pode. Você pode abordar um assunto do seu interesse. Lembrando que no final você vai expor esses seus dados através das formas que eu vou mostrar aqui, que pode ser gráfico, pode ser uma tabela, pode ser imagens, você vai apresentar. Seguindo as orientações ensinadas. Quais são? Quando fizer o questionário, tomar todo o cuidado com o tipo de pergunta que você vai fazer e lembrando que não pode, de forma alguma, colocar o nome da pessoa. É anônimo, a pessoa vai responder e você vai ter esses dados. Existem várias formas de fazer isso, né? Pode ser utilizado o tema escolhido na aula 2, por exemplo. Não esqueça de utilizar os registros do seu diário de bordo, que lá que a professora Deise já está tratando isso com vocês, tá bom? Então, aqui simplesmente as referências, mas aqui é o mais importante. Tome cuidado com as perguntas, façam perguntas simples, mas tentem pegar o máximo de dados possíveis. Então, você vai finalizar isso aqui tomando todo esse cuidado. Então, pessoal, olha só, façam aí o questionário, analisem bem, vejam o que vocês vão fazer. No final, você vai fazer uma exposição. Nós vamos pensar, se você pode fazer algo melhor, mais rebuscado, você faça. Se você não puder, faça com materiais que você pode, imprimindo, fazendo um banner mais, vamos dizer assim, com cartolina ou com outro tipo de papel. Não é que você vai ter que montar e pagar. Mas você vai ver, quando você expor seus dados, eles são verdadeiros e são de confiança, vai ter respeito e você vai iniciar aí vários trabalhos. E posteriormente, com certeza que nós esperamos, né? Prosseguir fazendo aí TCC, monografia, dissertação, tese e assim por diante, tá bom? Então ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula. Tchau!